eu posso lutar com os alunos? Eu posso lutar aqui e deixar correr aqui as lutas? Putz, mas sobrou um aqui. E o que eu faço? Esse sobrou aqui. Bom, primeiro que não existe a palavra sobrou. Bom, o cara está tomando Prozac e segundo igual sobrou, o cara vai pôr ele chorar. Entendeu? Então colocou as lutas. Essa pessoa está aqui, não tem pai. Então o que você faz? Você já chega no cara e fala, ó, você vai comprar as lutas. Como é que compra a luta? Ele está andando, de repente ele quer lutar com aquela pessoa, ele chega e fala, osso, comprou. Ele está comprando. Aí sobrou um, ele vai lá e compra, osso, comprou. Essa é a melhor forma, quando você tem um que não está no par, fazer isso. É comprar as lutas. Tá? É lutar com o professor só quando você já tem uma tarimba muito grande, porque aí eu estou lutando, é um olho no peixe e outro no gato. Estou lutando e estou vendo. Porque se o cara se machucar e você estiver lutando, você não vai se perdoar a vida inteira. Beleza? Então eu acho que é essa parte mais importante no ensino. Outra coisa também que é muito importante. Eu posso dar 1h30 de aula só de luta. Eu posso, por exemplo, aquecimento, o QI, traumatização, desenvolvimento e chão. Posso? Então, depende do objetivo, mas regras gerais, você pelo menos tem que passar uma parte técnica por aula. Pelo menos. Um ensino novo de um golpe de chão, um ensino novo de um golpe desequilibrante, um ensino novo do que bom. Tem que ter. Porque senão, meu amigo, daqui a pouco virou aquela idade que todo mundo conhece. O cara chega lá no relógio. O cara é do. Como é que é o nome daquele grupo de rap antigo lá, de relógio? O cara chega com o relógio, sem relógio. O cara vai, parou, troca, vai, parou, troca. Você não é professor. Publiquei, era do publiquei lá, isso não existe. A aula tem que ter aquecimento, luz, luta, parte técnica, cumprimento no final da aula, e assim sucessivamente.